Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Eric Bernardi Favre Budenberg, eu sou psicólogo, sou especialista em psicoterapia comportamental e sou proprietário do NPC, o Núcleo de Psicologia Comportamental. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a dependência emocional. Dependência emocional é um assunto bastante complexo, então eu vou trazer para vocês algumas explicações breves e o que a gente pode fazer para modificar, para mudar isso, para que a pessoa não sofra tanto, tá? Então, o que é a dependência emocional? A dependência emocional é aquela é o depender do outro emocionalmente, comportamentalmente, psicologicamente. É o precisar do outro para que a pessoa possa fazer certas coisas ou para validar certos sentimentos e comportamentos. Tá? Então, essa dependência ela vai surgir basicamente do ponto de vista estritamente psicológico e comportamental e emocional, ela vai surgir por basicamente dois motivos: o medo de estar sozinho ou sozinha e o medo de recomeçar. Isso vale para quaisquer tipos de vínculos ou relacionamentos. Pode ser de namoro, de amizade, vínculos sociais, profissionais, familiares, etc. Tá? Então, esse medo ou incapacidade de falar ou fazer certas coisas com outras pessoas faz com que eu crie uma espécie de dependência emocional. Ela pode ser, vamos dizer assim, legítima, no qual eu, de fato, dependo e preciso daquela pessoa, ou ela pode estar mascarada, ou pode ser mascarada por outra dependência, porque você pode ter vários tipos de dependência vinculadas com a dependência emocional. Então, você pode ter, por exemplo, dependência financeira, dependência material, dependência profissional, dependência afetiva, enfim, várias dependências que podem estar sendo mascaradas com a dependência emocional. Tá? Então, a dependência emocional, legitimamente falando, ela vem basicamente, tá? Brevemente, basicamente, dessa incapacidade e desse medo que a pessoa tem de recomeçar e de estar sozinho ou sozinha. Então ela acaba aceitando certas coisas da outra pessoa, tá? E geralmente quando a gente fala de dependência emocional, as pessoas, de fato, elas acabam sofrendo porque a outra parte percebe essa dependência emocional e começa a manipular em todos os sentidos. Não estou dizendo que ocorre em todos os casos, mas na grande maioria deles. Então a dependência emocional ela pode ser legítima, a pessoa de fato ela precisa ou depende daquela outra pessoa para validar padrões de comportamento, para validar sentimentos ou para estar próxima daquela pessoa, tá? Ou ela pode estar mascarada por outra dependência emocional. Existem casos mais raros, tá? Que essa dependência ocorre e a outra parte entende isso, aceita, mas não manipula. Só que a tendência é que, com o passar do tempo, haja uma espécie de manipulação justamente por perceber que a outra parte está dependente e acaba aceitando coisas que não aceitava antes. Então, muitas pessoas entram em dependência emocional por vários motivos. Como eu disse, é um assunto bastante complexo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que identificar quais são os medos e essas supostas incapacidades que a pessoa acha que ela tem ou que ela não tem. Então, pensem, por exemplo, uma mulher casada. Então, ela não separa do marido porque ela tem medo de não conseguir arrumar outro marido, ou porque ela tem medo de que outra pessoa não a trate como ele trata. Ou, do outro lado, eu não vou separar do meu marido porque eu dependo financeiramente dele. Aí seria uma dependência financeira mascarada de dependência emocional. Outro ponto nesse mesmo exemplo. Eu não vou separar do meu marido porque ele me trata dessa forma, outro pode me tratar pior. Então, assim, é só um exemplo, tá? Um exemplo que a gente vê em muitos casos por aí. Então, isso pode ser do marido, do namorado, do chefe, do pai, da mãe, enfim. A dependência emocional ela pode surgir em vários contextos e ela pode ser como uma máscara para outras dependências, tá? Então, nós temos que localizar todas essas incapacidades e medos, identificar, nós fazemos com que a pessoa detecte aquilo, entenda, crie consciência, isso do ponto de vista psicológico e comportamental. Nós vamos fazer com que a pessoa detecte todos esses padrões sentimentais, comportamentais, emocionais, pessoais, sociais, em todas as esferas possíveis. Ela cria consciência disso, ou seja, ela entende o que controla o comportamento dela, tá? E o que ela pode fazer para mudar. Então, nesse caso, a psicoterapia vai ajudar a entender o que está acontecendo, localizar esses padrões de comportamento e o que nós podemos fazer para mudar. Então, com a ajuda do psicoterapeuta, do psicólogo comportamental, nesse caso, ela vai ser ajudada a detectar isso,
a modificar aqueles padrões de comportamento, entender quais são as consequências, quais são os prejuízos, tudo o que acontece e o principal, modificar aquele comportamento para que ela supere isso e consiga criar a independência emocional, por assim dizer, tá? Então, é um assunto bastante complexo, tá? Como eu havia dito no início do vídeo, não tem como a gente explicar tudo, tá? Porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas a dependência emocional ela é basicamente isso, ela surge basicamente por estes fatores, tá? Como eu sempre digo em todos os vídeos, sintomas, quando surgem, psiquiatra para curar o sintoma e o psicólogo vai na causa dos sintomas. Então, voltando, dependência emocional basicamente então é esse medo ou essa incapacidade de conseguir vamos dizer assim, melhores consequências, melhores sentimentos, melhores comportamentos, melhores vivências, melhores interações, tá? Ela pode surgir por esse medo, por essa incapacidade, tá? Ou ela pode surgir, como eu disse, legitimamente. A pessoa de fato não tem o repertório comportamental para lidar com essas situações, tá? Se nós pensarmos de maneira bastante abrangente, em todos os casos de dependência emocional, a pessoa não vai ter o repertório comportamental e emocional para lidar com as situações, seja ela legítima ou não, mascarada ou não. E o papel da psicoterapia, nesse caso, é criar essa consciência, ou seja, a pessoa entender o que controla o comportamento dela, de modo geral, entenda esse comportamento por tudo o que a pessoa faz. Então, comportamento, para a análise do comportamento, é tudo o que a pessoa faz, sente. Tá? Então, andar, pensar, falar, sentir, tudo é comportamento. Então, nós localizamos esses comportamentos, em quais ambientes que eles ocorrem, quais são as consequências que eles produzem, tornamos a pessoa consciente disso para que ela consiga enfrentar, lidar com essa dependência e criar uma independência. Tá? Então, como eu estava dizendo, novamente, é um assunto bastante complexo, tá? Mas deu para vocês terem uma noção do que é a dependência emocional, o que a gente pode fazer. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Valeu, pessoal. Boa noite.